Nesta noite, eu quero começar uma série de mensagens, de 3 mensagens, que eu quero ocupar os 3 domingos subsequentes, para nós tratarmos sobre o orgulho e 3 mentiras revestido de idolatria e orgulho que acontece no nosso tempo, que o homem lá fora acha como normal e que nós não podemos achar como normal e precisamos distanciar totalmente desta proposta. É bem da verdade e de conhecimento de todo mundo aqui que o mês de junho é o mês em que a cultura desviante ela celebra o orgulho. Só que nós não celebramos o orgulho porque Deus odeia o orgulho. Então, enquanto eles estão fazendo festa, e hoje, neste dia particular, houve uma grande manifestação de exaltação do orgulho na Avenida Paulista, em São Paulo. Isto é perigoso e nós precisamos estar atentos. Os nossos olhos precisam estar ali e aqui, para nós não cairmos simplesmente em deslize de sorrateiramente adotarmos uma cultura que não nos serve como filhos de Deus, como aqueles que querem estar no céu. Eu quero ler um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 1, mas eu vou falar basicamente até o verso 6, mas vamos ler até o verso 5, mas vamos ler até o verso 13, o versículo 13. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folha de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos meditar nesses textos, nesses 3 domingos, sobre a temática Deus odeia orgulho, e nós precisamos nos desvincular do erro desta era do ego. Um erro que a partida é simplesmente identificado como orgulho revestido de idolatria. É isso que nós vamos estudar aqui, a palavra do Senhor. Certo? É que Deus, em momento algum da história do ser humano, ele fez concessão com orgulho. Até porque alguém escreveu dizendo que para Deus,
Ser orgulhoso é o mesmo que se afastar de tudo que nos liga a Deus. Por isso, o orgulho não pode fazer parte da vida do cristão. Ser orgulhoso é simplesmente colocar-se no centro de toda a dinâmica da sua vida. Fazendo isso, você deixa de dar glória a Deus. E o fato do homem deixar de dar glória a Deus, Paulo registra no primeiro capítulo de Romanos, que esta foi a razão que Deus os entregou aos desejos pecaminosos. Porque eles, reconhecendo a graça, o trabalhar de Deus, eles não deram glória a Deus. Motivados por um orgulho e uma idolatria, eles simplesmente negaram dar glórias a Deus. E, consequentemente, Deus os entregou a desejos perversos. Deus os entregou a si mesmo. Eu costumo dizer, como o homem é mau. Como o homem consegue ser mau? Eu tenho alguns questionamentos com esse texto que não convém agora, mas o homem consegue ser muito mau, irmãos. Porque Deus poderia ter entregue eles a Satanás. Mas Deus entregou-lhes a si mesmo. E olha onde nós paramos. Sobre o orgulho. Deus, ele tem uma atitude clara para lidar com o orgulho, com o orgulhoso. O profeta Isaías vai dizer isso no capítulo 2 e no versículo 12. Diz o profeta: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Louvado seja Deus. Deus, ele criou todas as coisas para a glória do seu nome. Deus criou todas as coisas para que no movimento das coisas o nome dele seria engrandecido e glorificado. Por isso nós, enquanto igreja do Senhor, todo o nosso movimento precisa ser impulsionado para a glória de Deus. Nós precisamos trabalhar com afinco, com intencionalidade, para que o nome do Senhor seja engrandecido. E isso quer dizer que muitas das vezes nós vamos precisar nos colocar na contramão do sistema, contramão da regra. Nós vamos ter que nos posicionar contra muitas coisas para que em nossas atitudes Deus, ele seja glorificado. Hoje as pessoas que assistiram aquela manifestação na praça, ali na Avenida Paulista, talvez muitos, até mesmo cristãos, isso não tem nada a ver. É normal, é a evolução. Eu ouvia um jornalista falando que nós que somos cristãos, precisamos entender que o mundo está evoluído. E nós precisamos aceitar essas transformações. Eu digo, fica com a sua evolução e com a sua transformação. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Por isso, as evoluções desta natureza, eu não quero de forma nenhuma me ajustar a ela, porque me coloca na oposição contra Deus. Me faz inimigo de Deus. Porque todo orgulho simplesmente gera uma inimizade com Deus, porque você não canaliza a glória ao Senhor. Até porque o orgulho foi o fundamento para se escorraçar do céu terça parte dos anjos. Aqueles que se manifestaram de forma limpa como o inimigo de Deus, eles foram impulsionados exatamente pelo orgulho. Nós não podemos celebrar o orgulho. Nem mesmo subvertido a uma tal modernidade. Nem mesmo justificado com um tal avanço. Não, o orgulho é simplesmente nós nos colocarmos no lugar de Deus. Deus não fez nada incompleto. Deus não fez nada que precisa do homem para se glorificar. Deus fez o homem na medida da necessidade de glória para Deus. Mas o homem desviou do seu caminho. Então nós precisamos pensar sobre isto. O relato que nós lemos fala que a serpente, no versículo 1, a serpente era a mais astuta dos animais selvagens que Deus houvera criado. Mas no verso 14,
Ele diz que esta que tinha uma sutileza, essa que tinha uma exponencialidade nas suas artimanhas, ela fora amaldiçoada. Ela fora amaldiçoada. O que eu entendo aqui? Eu entendo que o importante não é ser inteligente, o importante não é ter charme, porque tudo isso era um reflexo daquela serpente. Ela era astuta, ela era inteligente, ela era charmosa, porque chamou a atenção da Eva. Agora, a questão é que não é pecado nós sermos inteligentes, não é pecado nós sermos lindos. Olha, se eu tirar uma foto daqui, você vê a beleza em pessoa, aqui nesse banco, sentado. Não é pecado. Agora, a questão é como eu uso a minha inteligência e para o que eu uso a minha beleza. Aí está o grande caos. A serpente, ela usa a sua inteligência, ela usa toda a sua beldade para afastar de Deus os homens. Ela usa toda a sua postura. Eu costumo dizer, todo o seu baile, ela usa tudo para afastar a mulher de Deus e, consequentemente, afastar o homem. Sabe o que é mais, de certa forma, preocupante? É que isso, o padrão, vai se repetindo séculos após séculos. Embora ele já não usa uma serpente. Os truques são diferentes para desencaminhar os ingênuos. Mas nós precisamos estar atentos. O fato de o Satanás usar uma serpente não é a interpretação de que toda serpente é diabólica. Não. Tem mais pessoas que têm medo da serpente, até mesmo porque nós associamos ela exatamente à questão que lhe é particular. O pecado, sim. Mas as serpentes, elas são coisas boas, são bichinhos bons. Nós queremos muitas das vezes estar longe delas, porque elas causam pavor nas pessoas. Mas tem outras pessoas que gostam delas. Eu particularmente gosto muito delas lá e eu aqui. Eu particularmente gosto delas. Porque elas não são sinônimos do diabo. Agora, o que nós precisamos estar perto, ou espertos, é que Satanás, ele sempre precisa assumir uma forma. Ele precisa assumir uma forma, principalmente conhecida pela presa que ele tem como objetivo de tragar. Por isso ele vai usando, e neste pressuposto, hoje ele não usa mais serpente, ele pode estar usando saias e calças. Porque é algo que nos identifica. Ele não vai usar algo que a gente não conhece para nos desencaminhar. Ele não vai usar nenhum tipo de aberração que cause em nós uma repulsa. Não, ele já sabe que se ele fizer isso, nós não vamos dar ouvido nem atenção para ele. Então, ele precisa assumir uma forma que a nós é reconhecida, que a nós é simplesmente amigável. E nós, a serpente, era fantástica. Tanto assim era que ela era beleza. Eva identificava ela de forma exponencial. Por isso, deu ouvido para ela. Hoje, a tática mudou. Ouvindo o pastor sobre o que acontece no nosso meio, alguém pergunta para ele, mas por que hoje em dia já não se manifestam demônios, as coisas, e as pessoas não expulsam demônios? E ele falando, realmente, eu acho que ele mudou a tática. Hoje ele está escravizando as pessoas pelo pensamento, já não simplesmente pelo corpo, pela manifestação corporal, mas é no pensamento. Com filosofias outras, com filosofias desprovidas da verdade, mas com senso social. Com filosofias totalmente aversas à palavra do Senhor, não, mas com a moralidade em alta. Ele tem buscado de forma sorrateira tragar as suas presas, porque a intenção dele é nos separar de Deus.
Irmãos, o inimigo da nossa alma, coloque isso na sua mente. Ele não é o nosso amigo. Ele não nos quer bem. Por isso nós não podemos lhe dar ouvidos. Sabe? Por que a Bíblia condena o orgulho? Porque o orgulho simplesmente faz com que a pessoa se exalte sempre. Repara, o orgulho gera em nós algumas mentiras, das quais nós vamos começar a ver, a partir de agora, sobre esse tema. Mas nós precisamos sim entender que quanto mais uma pessoa se aprofundar no seu orgulho, mais ela se torna e se parece como inimigo de Deus. Como inimigo de Deus. Porque repara, qual foi a estratégia do inimigo de Deus? Eu vou construir o meu trono acima do trono do Altíssimo. Ou seja, a ideia dele era: eu quero estar no centro do céu. Eu quero simplesmente ser aquele que todos irão reverenciar. E aí Deus, como conhece tudo, falou: pois é, aqui no céu só tem trono para um. Você, saia daqui. Repara, meu irmão, o Satanás, ele sempre vai me aproximar de nós com algum tipo de disfarce. Foi a Eva, ele usou a serpente. Mas para mim e para você, principalmente nós que temos medo de serpente, ele não vai usar ela. Nós precisamos estar atento, porque ele é falso. Olha só o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 11, 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nós precisamos cuidar, meus irmãos, com a conversa de ajustes da nossa cultura acima da Bíblia. Os nossos achismos acima da Bíblia pode ser uma conversa sorrateira que o inimigo está colocando no nosso meio para nos afastar do propósito do Senhor, porque o inimigo, ele tem sim o poder de se transformar até em anjo de luz. Por isso eu e você somos desafiados a não confiar nas aparências. O não confiar nas aparências é uma virtude de um cristão. Eu preciso ver no dia a dia. Eu preciso ver a habilidade com a Bíblia. É por isso que eu digo, eu falei com os irmãos nesses dias, eu tenho dificuldade de convidar qualquer pessoa para assumir esse púlpito. Talvez você não entenda, mas pastor, por que só o pastor prega? Pois é, eu tenho uma dificuldade, porque qualquer palavra, eu passo o ano todo trabalhando, procurando a fidelidade da palavra, estabelecendo doutrina, bases para a nossa fé, e uma pessoa pode chegar aqui disfarçado, estragar tudo o que eu tenho ensinado. E sabe que eles têm uma facilidade nisto. É como nesses dias eu ouvi alguém falando que quando nós morrermos, nós vamos ser Deus. Vamos ter o corpo igual a Deus. Irmãos, isso é uma mentira que Satanás está plantando no meio da igreja. Nós teremos corpo transformado? Sim. Sim. Mas nós seremos Deus? Não! Nunca! Como dizem os franceses, jamais de la vie! Nós não seremos Deus. Mas agora nós estaremos lá na presença dele. Coisa maravilhosa! Nós estaremos desfrutando da presença dele na primeira pessoa. Ele na nossa frente. Uau, que coisa linda, meus irmãos. Nós precisamos cuidar com as aparências. Samuel foi repreendido por Deus. Deus falou para ele: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Por isso eu e você precisamos cuidar do que tem nutrido o nosso coração. Por quê? O sábio vai dizer que fala a boca o que está cheio no coração. Então, o que é fundamento no nosso coração? Nós precisamos saber quem nós estamos ouvindo.
Porque o nosso coração, ele enche por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê. O que nós estamos ouvindo? Tem umas coisas ditas, músicas gospels, que a gente não pode ouvir. Tem umas coisas chamadas sermões gospels, que a gente também não pode ouvir. Porque gera no nosso coração uma anomalia, nos desumaniza. Porque quando eu quero ser igual a Deus, eu perdi a essência. Sabe, meu irmão, o orgulho é destrutivo. Mais do que isso, nós devemos policiar e odiá-lo na mesma proporção que Deus odeia. O salmista, muitas das vezes, Davi dizia: Senhor, eu odeio aquilo que o Senhor odeia. Sabe por quê? Porque se eu não odeio aquilo que Deus odeia, faz de mim adepto daquilo que Deus odeia, consequentemente, me coloca na contramão de Deus. Como eu sou a igreja e vou amar aquilo que Deus odeia? Que Deus abomina. Irmãos, a crença no orgulho também é prejudicial. É ruína. É destruidora. Entender que o orgulho é normal, podemos celebrar. Crer na relevância do orgulho nos faz tão pecaminoso quanto aquele que deliberadamente celebra o orgulho. Nós não podemos nos orgulhar, nem tampouco acariciar o orgulho de ninguém. Nós precisamos evitar todo orgulho que nós possamos compreender. Precisamos deixar de fora. Esse livro que nós acabamos de ler, esse capítulo 3, ele nos redireciona para uma era. E essa era perigosa. Essa era chamada a era do eu. A era do eu, a era do ego, a era da idolatria, a era do orgulho. Porque nesta sociedade em que nós estamos, nós percebemos com muita clareza, porque o homem, ele escolhe desobedecer a Deus, ele escolhe simplesmente afastar de uma promessa que Deus houvera dada, lá no jardim ainda. Os tempos mudam, mas os problemas continuam sendo os mesmos. São homens e mulheres se gabando das suas escolhas pervertidas e destrutivas. E isso faz, sim, com que Deus se entristece, porque Ele comprou um povo com o sangue de Jesus, e Ele gostaria que o povo comprado com o sangue de Jesus celebrasse a Ele, somente a Ele. Não nada mais. Por isso, 3 mentiras revestidas de orgulho e de idolatria, que o mundo ali fora tem pregado, tem acreditado. A primeira é a mentira do amor próprio. A primeira mentira que reflete o orgulho revestido da idolatria é o amor próprio. Quando a pessoa simplesmente diz: eu preciso me amar melhor, eu preciso me aceitar como eu me sinto, eu preciso desenvolver um trabalho de eu me amar melhor. Talvez se eu me amaria mais, se eu me aceitaria como eu sou, talvez seria capaz de amar os outros melhores. Mentira, 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 revestido de orgulho e idolatria. Irmãos, a bem da verdade é que neste mundo em que nós estamos, onde a autoestima é tão valorizada, muitas das vezes nós esquecemos que o amor próprio exacerbado é prejudicial, tanto para nós, quanto para aqueles que estão do nosso lado. A Bíblia nos ensina com muita clareza: devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Marcos capítulo 12. Ou seja, o amor próprio é importante, mas ele deve ser equilibrado com o nosso amor a Deus e ao próximo. Considerar-me uma criatura de Deus linda, que Deus não fez na terra nenhum outro igual a mim, nem igual a você. Não por isso nós somos narcisistas, não. É uma realidade. Deus fez cada um de nós diferente.
Nós precisamos louvá-lo por isso. Mas isso não pode gerar uma autovalorização a ponto de simplesmente nos colocar acima de todos, num pressuposto de que eu preciso me amar. É igual aquilo que aconteceu com Narciso, dentro da mitologia grega. Narciso se amou de tal forma que morreu afogado dentro do seu próprio amor. Isto é um grande problema. E para nós, chega até a ser um paradoxo dizer que ama a Deus, mas nesse mesmo pressuposto de amor a Deus, eu me amo muito. Eu não equilibro o meu amor a Deus e ao outro. Eu não estou dizendo que você não deve se cuidar. O autocuidado é bem-vindo. O autocuidado é necessário. Porque o autocuidado vai nos ajudar a disciplinar a nossa forma de viver. O que comer, a quantidade de comer, o fazer a caminhada. Igual a irmã Rose e a irmã Ivonete, que faz a caminhada às tardes. Qualquer dia eu vou acompanhá-las. Mas vamos ter que mudar a rota, porque aqui nesse lugar aqui é meio perigoso. Nós precisamos fazer tudo isso como disciplina, pessoal. Sim. Comer bem, comer saladas. Tem gente que não gosta. Comer tomate, essas coisas. É bom. Vestir bem, aciadamente. Isto é lindo. Isto é autocuidado. Isto é, sim. Nós estamos valorizando a criação de Deus, que somos nós. Mas agora, a mentira por trás de uma concepção do amor próprio é escravizante. Simplesmente nos convence de que a nossa autoestima e amor pelos outros depende da nossa capacidade de nos amar a nós em primeiro lugar. Isto é um erro. Isto é contrário ao ensinamento de Jesus. Sabe? Quando nós colocamos a nossa necessidade e desejo acima de tudo, isto quer dizer o amor próprio. Muito bem, dona Rebeca Nolasco. Pronto. Desligou os microfones. Quando nós colocamos, sim, o amor próprio como o primeiro lugar na nossa vida, nós nos tornamos egoístas. Por isso, essa falácia de eu preciso me amar muito é, na verdade, a manifestação de um orgulho revestido de uma idolatria pessoal. Deus não nos orienta a esse tipo de amor. Deus não nos orienta a esse tipo de pessoa, a esse tipo de postura. Porque hoje o que diz lá fora é que não importa o que os outros acham, conquanto eu esteja bem, eu estou me sentindo bem, isso é que importa. Eu quero ser muito feliz. Eu ignoro o que os outros pensam acerca de mim, das coisas, conquanto que a minha vontade seja feita, conquanto que o meu ego seja atendido. Meu irmão, isto é um retrato claro de um egoísmo e uma negligência quanto à necessidade das pessoas à nossa volta. O amor próprio nos leva a um orgulho de acharmos superior aos outros. Porque, repara, as pessoas que celebram hoje o tal do orgulho, qual é a preocupação deles com as pessoas à sua volta? Nenhuma. Qual é a preocupação deles com a necessidade das pessoas à sua volta? Nenhuma. Eu quero me realizar. Eu quero simplesmente me satisfazer. Meu irmão, isso distancia-nos do ensino de Jesus, que nos orienta a cuidar um do outro, a considerar. O ensino de Jesus é: se o seu ato vai provocar que o outro peque, não faça. Mas hoje, o que se celebra hoje é um tal de orgulho que simplesmente violenta estes princípios da palavra. Eles não querem saber. E nós não podemos aplaudir. Nós não podemos aplaudir simplesmente como normal. Não! Porque se nós vermos essas realidades como normal,
nós estamos nos tornando cauterizados. Cauterizado na mente e cauterizado no coração. Isso faz com que o Senhor não se revela mais em nós, porque não há em nós a disposição de ouvi-lo. Não há mais a disposição de ouvi-lo. Isto é o oposto daquilo que Jesus ensina, que nós devemos ser humildes e servir um ao outro. Quantas vezes, irmãos, você faz o que faz porque você quer fazer, sem preocupação do prejuízo que o outro pode ter? Se você faz isso, se eu faço isso, nós precisamos repensar a nossa forma de viver o cristianismo. Porque Paulo ensina, se você for comer alguma coisa, olha só, ele traz isso para o nosso dia. Se você for comer alguma coisa que o outro irmão possa se escandalizar, não coma. Não por sua causa, mas por causa do irmão. Mas hoje se celebra o orgulho. Quando uma minoria quer se impor diante da maioria. E nós precisamos achar isso normal. Sabe, as escrituras sobre o amor próprio, ela nos ensina algo radicalmente diferente. Repara o que Paulo escreve a Timóteo. Qual o tipo de cuidado que nós precisamos ter com as pessoas que se amam em primeiro lugar? Paulo diz, sabe, 2 Timóteo 3, 1 a 5, ele vai dizer, sabe, porém, que nos últimos dias, nós já começamos a ver algo bastante lindo no texto do apóstolo Paulo. O amor próprio parece que é a identificação de um acontecimento. O amor próprio parece que ser a sinalização dos últimos dias. Repara o que ele vai dizer aqui. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsistentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 5 ele vai dizer, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhes o poder, afasta-te também desses. Olha qual é a orientação de Paulo para aqueles que simplesmente, imbuídos de uma mentira do amor próprio, e por vezes propalam isso de forma tão inofensiva, mas é simplesmente a descrição de que os tempos do fim estão chegando. Por isso nós precisamos cuidar, e cuidar muito. Meu irmão, eu quero terminar dizendo para você, eu não preciso me amar muito, ou me colocar acima de todas as responsabilidades para que depois eu consiga amar alguém. Sabe algo que a Bíblia nos ensina? É que a nossa capacidade de amar os outros não decorre de nós mesmos, mas decorre do amor de Deus por nós. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se nós sentimos e conhecemos algo acerca do amor, é porque aquele que é amor revelou a nós. Então eu não preciso me fundamentar no amor próprio para amar o outro. Eu preciso me concentrar em Deus, porque a partir de Deus eu consigo amar os outros. E, consequentemente, consigo olhar para mim como eu devo olhar, como Paulo fala no capítulo 12 de Romanos. Eu preciso olhar para mim como Deus quer que eu olhe. O transbordar de amor por nós é um reflexo, sim, do amor de Deus por nós e do nosso amor para outros, porque Ele nos amou. Sem o amor de Deus, nós estaremos constantemente caindo nesta armadilha do amor próprio. Sem a consciência de que Deus nos amou, e consequentemente nós já estamos valorizados ao máximo, nós não precisamos de outros para nos valorizar, porque Deus já nos valorizou, nós somos a criação dEle. Se eu não entendo isso, tudo que eu for fazer é exatamente em nome do amor próprio. Um orgulho revestido de uma idolatria. Isso nos afasta de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender o quanto é necessário nós estarmos dos olhos abertos. Eu quero terminar nesta noite, mas vou continuar no próximo domingo. Eu quero continuar com uma pequena ilustração.
Cadê as imagens que eu te pedi? Obrigado, nossa irmã Rebeca Nolasco, que ela é assim. A gente pede uma coisa e ela já faz logo, hein? Que negócio exponencial. Eu não sei se você conhece um pequeno peixe. Ele é simplesmente esse peixe lindinho que nós chamamos de tratolho. É um peixe característico das águas barrentas do Amazônia e por aí fora. Esse peixe, ele é bastante conhecido como peixe de 4 olhos. Peixe de 4 olhos. Você nunca ouviu falar dele? Pois é, pastor, é cultura também. Muito bem. Esse peixe tem uns ensinamentos profundos para nós. Porque eu vou lhes falar, o mundo animal, de uma forma geral, é um ensinamento atrás do outro, um ensinamento atrás do outro. Esse peixe, ele tem uma característica fantástica. Na verdade, ele tem 2 olhos, só que os 2 olhos dele é dividido em 2 compartimentos. E isso configura 4 olhos. Ele tem 2 olhos na proporção de baixo, que olha para a profundeza das águas onde ele está. E ele tem mais esses 2 olhos da parte de cima, que é simplesmente adaptado a perceber os movimentos da superfície aonde ele está. Ele é um peixe de pequena estatura e que muitas vezes você só vê ele exatamente na superfície, porque ele consegue estar na superfície e também embaixo d'água. E esse olho que ele tem para cima é um olho que ajuda-o a perceber os perigos externos. E o olho que ele tem para dentro da água o ajuda a perceber o movimento das águas turvas onde ele está. Que ensinamento para nós. Nós, enquanto cristãos, precisamos também ser cristãos de 4 olhos. Precisamos ser cristãos com olhos no céu. E precisamos ter os nossos olhos bem abertos aqui nessa terra. Para nós percebermos e nós não cairmos em cilada. Porque muita gente fala, não, eu sou só cidadão do céu, eu só anseio o céu, eu só quero o céu. Mas aqui ainda exige de você vigilância. Na mesma proporção que os seus olhos precisam estar lá, longe da circunstância que você passa, que por vezes vem para machucar o seu coração. Você precisa colocar o seu olho lá, nesta mesma proporção você precisa cuidar daqui, para não cair em tentação. Para não cair em tentação. Mas, quando você chegar na sua casa, faz uma pesquisa sobre o tratolho. E que você vai aprender lições maravilhosas. Eu falarei nele nos outros domingos seguintes. Cada vez tem algo lindo para nós aprendermos. Que o Senhor nos ajude neste primeiro orgulho, esta primeira idolatria do amor próprio, que Ele afaste-nos dele, que Ele nos concentre nele, e simplesmente assim, que nós possamos florescer. Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, a Tua doce e preciosa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama a ponto de consistentemente estar nos exortando para virar a nossa vida para o Senhor, de simplesmente endireitar os nossos passos rumo ao céu. Por isso nós te agradecemos, porque nós somos filhos, e diz a palavra que o Senhor corrige o filho que ama. Por isso o Senhor tem a liberdade no nosso meio de nos colocar onde o Senhor quer que a gente esteja. Nós oramos em favor de toda a Tua igreja nesta noite. Agradecemos pelo tempo precioso que o Senhor nos concede. Queremos celebrar o Teu nome, pela vocação ministerial que o Senhor tem concedido a nós. E que o Senhor possa usar-nos como apraz o Teu coração para a edificação desta igreja e para a preparação desta igreja para o encontro contigo. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas e ajuda-nos, Senhor, em todo o tempo a olhar para o Senhor, mas não tirar também os olhos daqui para que nós não caiamos em tentação. Nos ajude. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão, presente e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja no nosso meio e em nós, hoje e para sempre. Amém.